Olá, pessoas! Tudo bem? Hoje é Dia das Mães, um feliz Dia das Mães. Mas você sabe a origem histórica do Dia das Mães? Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Olha, lá na antiguidade clássica greco-romana, dentro da mitologia, da teogonia grega e da teogonia romana, já havia uma celebração àquela que é considerada a mãe dos deuses. No início da primavera havia celebração na Grécia de Reia, e em Roma, Reia se torna Cibele. E aí já havia uma grande celebração, já comemorando o Dia das Mães, na figura da mãe dos deuses, de Reia e Cibele. E aí o tempo passa, o tempo voa. Quem lembra dessa música aí? Só a poupança Bamerindos continua numa boa. Não continua não, eles faliram. Mas voltando aqui para os nossos tempos mais contemporâneos, tá? A origem do Dia das Mães, como a gente conhece, tá inserido no contexto da Guerra de Secessão, na Guerra Civil norte-americana, entre as tropas do Norte, que queriam a abolição geral da escravidão dos Estados Unidos, e as tropas do Sul, que queriam a manutenção da escravidão, e para isso eles queriam se separar do restante dos Estados Unidos, criando os Estados Confederados. Em meio ao quebra-pau, a bagunça toda, havia uma pessoa, uma mulher, tá? Ela se chamava Anne Jarvis. E Anne Jarvis, ela fazia muito trabalho social para ajudar as mães que estavam ali, que tinham perdido seus filhos, que tinham seus filhos feridos, que estavam em crise econômica, e ela fazia muita ajuda social para amparar essas mães no período de guerra. E também ela cuidava dos soldados feridos de ambos os lados, tanto os soldados da União quanto os soldados confederados. Ela ajudava, ela acolhia, E Anne Jarvis, ela vem a falecer, tá? Em 9 de maio de 1905, E a sua filha, a Anna Jarvis, ela começa a partir dali um processo para homenagear a mãe dela. Em 1908, em 9 de maio de 1908, ela faz um memorial em homenagem à sua mamãe, e lembrando tudo que ela havia feito no contexto da Guerra Civil norte-americana. E aí ela começa vamos dizer assim, ela se enganja no projeto de fazer com que a data fosse reconhecida pelo Congresso americano, pelo Estado norte-americano. E aí acontece que em 1914, o Congresso dos Estados Unidos, tá? Ele aprova a criação de um dia, que seria o dia de homenagem a todas as mamães. E o presidente Woodrow Wilson! Sabe a referência? Conta aí no comentário. Ele ratificou o pedido, Ele põe em prática a lei que cria o Dia das Mães, no segundo domingo do mês de maio, em homenagem a Anne Jarvis. E no Brasil, professor, quando começa a se comemorar no Brasil?
De maneira nacional, né, os estados, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado que coloca, né, inclui no calendário o segundo domingo de maio, com base no que estava acontecendo nos Estados Unidos. Mas, de maneira geral, no Brasil, quem criou, quem assinou ali, certo? A lei que criava o dia, né, comemorativo, né, o Dia das Mães, foi ele, aquele que podemos dizer que é quase o Napoleão brasileiro, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em 1932, ele aprova a criação de um dia nacional, né, acompanhando o calendário internacional do Dia das Mães. E aí Getúlio assina lá, ele assina pelo decreto 21.366, de 5 de maio de 1932, ele cria o Dia das Mães, né, legalmente, juridicamente, no Brasil, né? Mas não foi bondade, assim, do Getúlio. Ele acordou numa bela manhã, que coisa, eu acho que eu vou sancionar o Dia das Mães no Brasil, estou com um coração materno. Não se esqueçam da luta do movimento feminista no Brasil, tá? As feministas brasileiras estavam pressionando Getúlio, desde antes de Getúlio, já estavam pressionando os governantes para as mulheres terem mais direitos. Tanto é que em 1927, lá no Rio Grande do Norte, houve o primeiro voto feminino do Brasil, né? E o movimento feminista brigando, batendo, Getúlio querendo ampliar, né, o número de apoiadores dentro de uma política populista que ele tinha. Ele, né, pressionado pelo movimento feminista, ele então aprova, né, o Dia das Mães. E não foi só isso não, tá? O movimento feminista pressionou Getúlio até que em 1934 ele também aprove o sufrágio universal feminino no Brasil pela Constituição de 34. Tudo bem que depois ele dá um golpe em 37 e acaba com a democracia até 45, né? E as mulheres não vão votar porque ninguém vai votar de 37 a 45, porque, né, ele introduziu aí o Estado Novo, né? A ditadura varguista. Mas a partir de 45 tudo retoma ao seu trajeto normal, pelo menos até 64, mas depois a gente conversa sobre isso, né? E as mulheres então passam a votar, e o Dia das Mulheres, né, no Brasil, junto com o sufrágio universal, é resultado das mamães, né, do movimento feminista brasileiro. Gente, um feliz Dia das Mães, tá? Muita alegria, muito amor, muita memória boa, muita lembrança boa. É o desejo de um teco de história. Beleza? Valeu! Curte, comente, compartilha. Valeu, pessoas! Até mais!